Eu, Ricardo Luiz, me alegro muito em saber que fui chamado para ser semelhante a Jesus Cristo, ser corpo de Jesus Cristo, corpo, né, da sua aflição. Me alegro em saber que fui chamado para dar continuidade à aflição que Cristo tem como missão na terra. Aquele que começou a boa obra, como Cristo, é poderoso para terminar ela, concluir ela, por mim e por você, Maranata, em forma de Cristo. Cristo, ungido, Messias, ungido. Nós fomos chamados para ser o ungido de Deus na terra. Nós fomos chamados para dar continuidade daquilo que Deus projetou como ungido na terra para a salvação daqueles que também querem ser ungidos, como Jesus foi. Em outras palavras, a humanidade está perdida e Deus programou um corpo de pessoas ungidas para a salvação daqueles que querem ser ungidos e agregado nesse corpo de ungidos. Os maranatas hoje fazem parte desse corpo ungido, fazem parte do corpo de Cristo. Os maranatas hoje são os ungidos na terra, os Messias na terra, os Cristo na terra. Agora, olha que paradoxo. Se a gente observar um relato do que era a crucificação nos tempos do Império de Roma, veremos toda a agonia física e mental que Jesus Cristo passou e que nós, como maranatas, cristãos, maranatas ungidos, pequenos cristos, pequenos messias na terra, passaremos também por essa pequena agonia física e mental até a consumação dos séculos, até se concluir o que se havia projetado para o corpo de Cristo nessa terra, por meio do arrebatamento. Tenha em mente que você é Cristo. Tenha em mente que você é corpo de Cristo. Tenha em mente que você foi chamado para dar continuidade às aflições de Cristo. Tenha em mente que você é semelhante a Cristo, que você é igual a Cristo, que você pensa como Cristo e sofre como Cristo. O que vemos nos evangelhos e nos filmes de Hollywood é apenas uma simples alusão do que realmente essa tortura era e é na realidade. Um olhar específico sobre o que foi essa crucificação física e hoje é espiritual em nossas vidas nos dá a ideia de uma das mais terríveis formas de punição que o ser humano possa obter. Agora, a dor física é pior do que a dor espiritual, mas a dor espiritual é quase semelhante à dor física. Mas será que você trocaria a tua dor na tua crucificação com Cristo hoje, no teu Getsemane moderno, pela dor física de Jesus Cristo na terra? Um tinha que começar com a dor física para o outro terminar com a dor espiritual. Um tinha que começar com a crucificação física para eu e você concluir com a crucificação espiritual. A crucificação combinava vergonha, tortura,
agonia e morte. Você tem se sentido envergonhado diante daqueles que te zombam, dizendo onde está a promessa da tua vinda? Você fala tanto sobre a vinda de Jesus. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser com padrão, pode ser sem padrão, pode ser numa primavera, pode ser no outono, pode ser em estação nenhuma. Tem se sentido envergonhado? Tu está crucificado com Cristo. Tem se sentido torturado psicologicamente? Você é louco. Tá louco, meu. Você só pensa nisso, só fala nisso. Não pensa outra coisa, você não vive. Não pode isso, não pode aquilo. Não pode botar roupa assim, não pode botar roupa assada. Não pode ver uma novela, não pode ver isso, não pode ver aquilo. Tá louco? Tem se sentido torturado mentalmente? Tem se sentido agonizado com a tua falta de dinheiro? Como aquela mulher do vídeo hoje que eu postei que só tinha R$ 150 no bolso para passar um mês? Tem se sentido agoniado com a tua dor, com o teu sofrimento, com a tua enfermidade? Que insiste em não ir embora? Persiste em você? Tem se sentido agoniado com a tua causa na justiça? Que insiste em não ser ganha? Uma aposentadoria que não sai? Uma pensão que não sai? Uma causa na justiça justa que não sai? Tem se sentido agoniado com o teu casamento que desmoronou? Mulher que foi embora, marido que foi embora, casamento frio, gélido, cheio de briga, de contenda, qualquer coisa explode, qualquer coisa é conflito, qualquer coisa é grito, qualquer coisa é palavrão. Tem sentido morto espiritualmente? Inerte? Sepulcro caiado, bonito por fora, mas vazio por dentro? Sem expressividade? Sem saber como ganhar almas, sem saber como resgatar almas, sem saber como libertar almas, sem saber como discipular almas, sem saber como zelar por uma alma, sem saber como manter uma vida de oração, de jejum, de madrugada com Deus, sem inspiração para louvar, sem inspiração para meditar na palavra de dia e de noite, sem inspiração para honrar a Deus com a tua vida, sem inspiração para ser carta de Deus aberta para que todos leiam, sem inspiração nenhuma para viver uma vida santa, regrada, consagrada, ao ponto de todos dizer, ali vai um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, morto por dentro. Respira fundo. A crucificação combina vergonha, tortura, agonia e morte. Porém, os humilhados serão exaltados. Os que choram hoje, amanhã sorrirão. Os que estão em agonia, amanhã estará em profunda alegria. E os que estão mortos podem ressuscitar. Jesus, quando começou a boa obra em mim e em você, há 2000 anos atrás, ele foi humilhado das formas mais terríveis possíveis, principalmente na sua execução. Mas antes da sua execução humilhante, foi chamado de demônio, falso profeta, filho de Beelzebul, endemoniado. Cuspiram na sua face, arrancaram os seus cabelos. Foi despojado de suas vestes. Foi condenado, sendo inocente. Foi açoitado impiedosamente pelos carrascos que usava um mazarroque, uma espécie de chicote com cerca de 8 tiras de couro, cujas pontas eram reforçadas com objetos pérfuros cortantes, como pregos,
ou pedaço de ossos para aumentar o sofrimento da vítima. Muitos não resistiam ao açoitamento e morriam antes da crucificação. Os que sobreviviam ao flagelo eram muitas vezes obrigados a carregar sua cruz pelas ruas da cidade até o local da execução, seminus. Quanta vergonha, quanta dor, quanta humilhação, com a pele e a carne dilacerada pelo castigo. Eram expostos ao escárnio popular. Pessoas cuspiam, atiravam coisas e insultavam os condenados. Você prefere o seu escárnio? Você prefere a difamação e a zombaria e a humilhação que hoje está sobre você? Ou você trocaria pela de Cristo? E o peso da cruz? O peso da cruz era insuportável para eles, que já estavam fragilizados e exaustos pela longa sessão de tortura. Durante o percurso, as quedas eram frequentes e os condenados obrigados a retornar a caminhada com a cruz sobre os ombros. Hoje, acredita-se que os condenados carregavam apenas a viga horizontal da cruz. A outra parte era fincada antes no local da execução. Mas você quer trocar o peso da tua cruz hoje que tu carrega? Pela cruz que Jesus carregou? Os braços dos condenados eram atados à trave e o seu corpo içado normalmente. Os punhos eram atados à viga por cordas, mas no caso de Jesus foram usados cravos de ferro que perfuravam a carne, lhe atravessavam os pulsos pelo triângulo e o furo que há no meio, natural dos nossos corpos, destruindo nervos e ossos, multiplicando ainda mais o sofrimento. A multiplicação do seu sofrimento hoje podem ser trocadas pelas de Jesus? Você trocaria? A agonia da crucificação é algo terrível. Com a carne e a pele dilacerada pelas chibatadas com Azarogue, Jesus recebeu na cabeça uma espécie de coroa de capacete feita com galhos entrelaçados de uma planta com espinho que perfuraram o seu couro cabeludo, provocando fortes dores e sangramentos abundantes. Você trocaria a sua profunda dor de cabeça hoje com os teus problemas pela coroa de espinho de Jesus? Pela dor de cabeça de Jesus? Vestiram nele uma túnica. O tecido, em contato com as feridas abertas, gruda na carne. O braço horizontal da cruz é posto sobre seus ombros e ele é exposto a multidões ferozes, já sem forças. Jesus é rebocado com cordas pelo soldado, num percurso de cerca de 600 metros. Seus passos são arrastados. O peso da trave e a fadiga causa várias quedas, ferindo seus joelhos. Os soldados o agridem, o açoitam e o forçam a prosseguir. Veja bem, você pode hoje estar açoitado pela vida. Você hoje pode estar
ferido pelos vendavais, pelos ventos contrários, pelos terremotos, pela tua vida financeira, clínica médica, advocatícia judicial, conjugal e conflitante, ou por tudo isso junto. Está com os joelhos feridos, nem consegue mais orar, nem consegue mais caminhar. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Assim como Jesus, vocês têm hoje alguém que te força a prosseguir. Eu, Ricardo Luiz, te forço a prosseguir. Vocês devem me forçar a prosseguir. Até que nós venhamos chegar ao Gólgota. Sabendo que ao chegar ao Gólgota, ao lugar final da nossa crucificação e ascensão às nuvens, e a consumação de sermos literalmente crucificados com Cristo, ao chegarmos lá, bem próximo a isso, ainda assim vão surgir carrascos que vão arrancar de nós violentamente a nossa túnica, a nossa esperança, nossos sonhos, nossos projetos, nossos desejos. E assim como a túnica foi arrancada violentamente do corpo de Jesus, a carne grudada no tecido a dilacerou, gerando violentas dores. Assim como hoje, sabemos que estamos sendo dilacerados, nos causando profunda dor na alma. Mas você quer trocar essa tua dilaceração na alma pela dilaceração da carne de Jesus? Lembre-se que, deitado de costa sobre a trave da cruz, Jesus tem os pulsos transpassados por longos cravos que se fixam na madeira e depois são rebatidos. Você se sente preso nessa cruz? Com os cravos que te machucam? Eu me sinto. Mas você quer trocar essa tua crucificação com os cravos na cruz pela de Jesus? Eu sei que você diz, eu digo, ai, Jesus, está doendo, essa cruz está pesada, eu estou dilacerado, eu estou fragelado, estou com profunda dor de cabeça, me sinto preso aqui nesse madeiro. Mas eu sei que você está concluindo a obra da crucificação na minha vida. E olha que você começou ela 2000 anos atrás, de forma literal. E eu apenas estou terminando de forma espiritual. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por o Senhor se permitir eu ser crucificado contigo, sendo parte do seu corpo e sentindo as mesmas aflições que tu sentiu, com a única intenção de pagar com toda essa dor os pecados do pecador. Quem vos fala, Ricardo Luiz. Ainda falando de Isaías 53, o profeta vê a figura do Filho de Deus nos dias do seu ministério. Ele vê em Jesus e vê em mim e em você. Isaías nos vê diante de um grande desafio. Por isso ele questiona:
quem haveria de crer em nossa mensagem? Ele preveu que um dos grandes adversários do Senhor Jesus Cristo e de nós, maranatas, seria a desconfiança. Isto porque ele não era, e nós não somos, aparentemente importante. Porque Jesus não havia estudado aos pés de um grande e influente mestre judeu, e nós não havíamos feito uma teologia sistemática. O profeta descreve Jesus como uma raiz saída de uma terra seca. Ou seja, algo que aparentemente não frutificará. O profeta nos descreve, a nós maranatas, como algo parecido com isso, que não aparenta trazer fruto algum para o reino de Deus. Ele não via no Messias, Jesus, e no Messias, Maranata, essa condição de ser visto pelos homens como um de quem que possa gerar fruto, porque no meio dele, o meio em que vivemos não é favorável. O Messias era um homem comum, como os maranatas são. Família pobre, nós não teve como nós temos. Por isso, o profeta diz que era um homem de dores, experimento. Conheceu as dores de trabalhar, nós conhecemos as nossas. Conheceu as dores de sem trabalhar, como nós também conhecemos. Conheceu as dores de ajudado por alguém melhor beneficiado, como as mulheres do cônsul, como muitos maranatas também. Soube o que era uma dor de cabeça, como nós estamos. Enfrentou o calor forte do deserto que nós enfrentamos. Foi contrariado, como nós somos. O Deus eterno sentiu cansaço, como nós sentimos. Ele conheceu a dor física, como nós conhecemos. Se sentiu apunhalado pelas costas, como nós se sentimos. Teve uma cruz pesada para carregar, como nós temos. Se sentiu prensado no Getsemane, como nós se sentimos. Por vezes achou que o Pai o havia abandonado, como nós achamos. Mas tudo isso era para levar, como nós levamos, as dores, as limitações, as doenças e, sobretudo, a morte que está sobre o povo que ainda não o conhece. Tudo isso por causa do pecado do mundo. Tudo isso que sucede a Jesus, sucedeu a Jesus, sucede a nós, maranatas, é por causa do pecado que ainda está nos povos do mundo. Aqueles que observaram a crucificação e aqueles que nos observam sendo crucificados com Cristo, por vezes nos considera maldito. Por vezes nos considera castigado por Deus, como se as culpas desse castigo fosse de nós mesmos, quando na verdade estamos sendo castigados por causa da culpa que eles carregam ainda hoje sem Jesus, sem Deus, sem o Espírito Santo de Deus. Essa maldição que está sobre nós, esse castigo que está sobre nós, não é por merecimento nosso,
mas é para vocês que ainda não aceitaram Jesus. Esse castigo que está sobre nós pode lhe trazer a paz, a salvação, a redenção, o arrebatamento da sua alma. Para que nós possamos te conceder a salvação, nós, Maranatas, e Jesus Cristo. Para que nós possamos te conceder a paz, nós, Maranatas, e Jesus Cristo. Nós estamos sendo, como Jesus foi, dilacerado na cruz, torturado pelos romanos dos tempos modernos, como Jesus foi pelos romanos da sua época. Estamos sendo insultados e envergonhados, como Jesus foi na sua época. Ninguém se interessa por nós, como não se interessaram por Jesus. Todos querem viver suas próprias vidas, seguir seus próprios planos. O céu não atrai ninguém. Jesus não atraía ninguém. Nós, Maranatas, não atraímos ninguém. Porém, Deus, contudo, feriu a Jesus e nos fere como um cordeiro de redenção para dar a vocês a chance de salvação eterna. Durante o processo de crucificação de Jesus, durante o nosso processo de crucificação com Cristo, o Senhor Jesus e nós também, Maranatas, se calamos ou pouco falamos. Mas nos poucos momentos que falamos, nós oramos, pedindo, implorando por aqueles que nos matam, por aqueles que nos ferem, por aqueles que riem de nós, por aqueles que zombam de nós, fazendo pedido de amor. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Jesus não insultou ninguém, nós não insultamos ninguém. Jesus não amaldiçoou ninguém, eu não amaldiçoo ninguém, os Maranatas não amaldiçoam ninguém. Jesus não blasfemou, nós Maranatas não blasfemamos. O silêncio de Jesus e o nosso silêncio é também uma expressão do amor de Jesus e do nosso amor por aqueles que nos ofendem. Ao final do sacrifício de Jesus e ao final do nosso sacrifício, ressuscitaremos como Ele ressuscitou. Ele e nós não seremos submetidos a isso de novo. Quem vos fala, Ricardo Luiz. Eu estava pensando aqui nas igrejas que tem aqui no meu bairro, né? Tem uma comunidade aqui que tem cerca de 500 membros. Eles não conseguem ter uma mensagem sólida, uma mensagem animadora, fortalecedora, exortadora. Não conseguem ter uma mensagem de esperança. Poucos sabem sobre a lucidez da palavra e nada sabem sobre a volta de Jesus. Seu início é puro louvor. Sua oportunidade de palavra devocional, pouco mais do que 2 minutos, sem nenhum tipo de acréscimo, de explicação, de conotação, de elucidação sobre a palavra devocional trazida. Posteriormente a isso, só louvores, louvores, louvores. Louvores das crianças, louvores dos jovens, louvores dos anciões, louvores das varoas, até que vem a mensagem final, com 10, 15 minutos, e nada da volta de Jesus. Depois tem uma outra igreja próxima a essa, pouco mais do que 50 membros.
teologia da prosperidade direto. Só pedem. Mas consegue manter 50 pessoas como membro porque fazem reuniões em quadras esportivas, campo de futebol, junta as crianças, os filhos para jogar bola, vôlei, basquete, natação e faz uma agremiação gospel e consegue manter 50 pessoas em cima de projetos gospel para esporte. Mas nada sabe sobre a volta de Jesus. Não tem nenhuma palavra que edifica, que fortaleça. Muito depreciativo. Depois tem uma outra igreja, que deve ter também mais ou menos umas 50 cabeças, que é do manto, do reteté. Terras de Covasnai. E reteté, rodopio, roda, sapateio. Nada sabe sobre a volta do Senhor Jesus. Mas consegue manter 50 pessoas ali porque gostam do reteté, do roda, do oba-oba. E não que Jesus não faça uso disso. Tem igrejas sérias do reteté, onde as pessoas falam em mistério, profetizam, rodopiam, vai no chão, é arrebatado até o céu, volta. Tem igrejas sérias, eu conheci várias até. Eu já participei de uma até. Mas a maioria, em vez de profecias de Deus, a maioria é profetada. E aqui, essa, infelizmente, não é diferente. Tem outra igreja aqui, que deve ter também mais ou menos umas 50 pessoas, é a igreja dos granfininhos. Muito glamour, muito desfile de moda, desfile de roupa, desfile de carro, sapatos. É uma igreja de estilista gospel, de modelagem gospel, frigideriana, geladeriana. Muito louvor, palavra nenhuma, conhecimento da volta de Jesus, menos ainda. Mas mantém 50 pessoas pelo padrão social de nível alto que tem nessa igreja. Existe uma outra igreja aqui que deve ter também mais ou menos umas 30 pessoas que faz uso de ex-tudo. Ex-traficante, ex-prostituta, ex-viciado, ex-alcoólatra, isso e aquilo. E eles criaram tipo um SOS, né, um retiro para esse pessoal, mas também é muito louvor, palavra nenhuma, conhecimento da volta de Jesus também nenhuma. E se tornaram ali um grupo de quase que alcoólatras gospels, ex-alcoólatras gospels, ex-viciados gospels, e que escaparam disso tudo, se mantém ali no grupinho de 30 pessoas, mas sem conhecimento da volta de Jesus, sem pensamento focado nisso, e muito louvor. E assim vai, de grupinho em grupinho. Existe uma igreja de dark, que é toda a moda, é toda preta, todo o vestimento é preto, a igreja é preta, tudo é preto. Aquele povo que vivia no mundo dark, que pintava a unha de preto, batom preto, as roupas toda preta, tudo dark, fizeram uma igreja agora dark. Deve ter mais ou menos 50 pessoas nesse sentido aí. Tem a igreja Bola de Neve, que também deve ter umas 50 pessoas, que tem tobogã gospel, que batiza com tobogã, cai dentro da piscina. É muito rock gospel, muitas músicas gospel, mas com sentidos seculares, né? Estilo Roberto Abranches. E muito jovem, muita música, estilo rock, gospel, porém sem conhecimento da volta de Jesus, tem uma mensagem poderosa. Bom, o que eu estou querendo dizer? Um montão de igreja, cada um na sua tribo, na sua vibe, sem nenhum conhecimento da volta de Jesus e sem nenhum desejo do conhecimento da volta de Jesus.
armaram aquele circozinho onde curtem a sua tribo, a sua vibe, seu clube social e vão vivendo a sua vida na zona de conforto até morrer. E quem sabe angaria um ou outro que curta essa vibe, essa onda, essa tribo, esse lado aí gospel. É incrível. Você não consegue encontrar nessas igrejas um profeta, um sacerdote, um atalaia, um arauto, um dispenseiro, um servo de Deus Altíssimo, gritando aos quatro ventos: desperta tu que dorme, eis o noivo, eis o noivo, eis o noivo, como nós maranatas fazemos. É impressionante isso. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ricardo Luiz. Povo Maranata, presta bem atenção. Essa passagem que eu postei aí, aonde o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded, e o fez sair para encontrar-se com Asa, e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim,